Olá, pessoal, boa noite. Graça e paz a todos. Espero encontrá-los bem mais esta noite, para a glória de Deus. Uma alegria estar com vocês, e mais esta noite estou online agora, 5 minutos adiantados, para poder receber você. Estamos aí 5 minutinhos adiantados. Na medida que você vai chegando, se acomodando para mais essa transmissão. É uma alegria estarmos juntos em mais esta noite, nessa live especial do Seminário Batista Livre. Pessoal, essa é a oportunidade também para vocês compartilharem, né, esta conexão, essa transmissão, com o máximo de colegas possível, ok? Então, só estamos aguardando aí mais alguns minutinhos para o início da nossa transmissão. Pessoal, vamos compartilhando essa transmissão, essa live. Pode compartilhar no grupo da sua igreja, entre os seus amigos. É uma honra sempre estarmos juntos. Eu peço que vocês nos ajudem aí com essa conexão. Hoje teremos um papo muito interessante, um diálogo teológico com o professor João Milesi, especialista em Antigo Testamento, em Novo Testamento. Então, será muito bom estarmos juntos. Olá, professor João. Olá, tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo bem, e você? Graças a Deus. É uma alegria e uma honra recebê-lo. Nós estamos ainda naquele minuto, né, inicial, apenas para permitir que o pessoal vá se acomodando, né? Vá chegando aí na nossa conexão. O senhor está me vendo e me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Ah, muito bem. Eu compartilhei, pastor, no seu WhatsApp, eu te compartilhei o link direto da nossa transmissão no Facebook. Se o senhor quiser ir lá até o seu WhatsApp, o senhor pode compartilhar nas suas redes, enquanto a gente aguarda aqui o pessoal chegando. Sim. Eu vou voltar a tela só para mim, enquanto o senhor pode fazer esse compartilhamento aí, ok? Tá bem.
Muito bem, pessoal, estamos online mais uma vez. Eu sou o pastor Jamierson, diretor acadêmico do Seminário Batista Livre. Agora são 18 horas em ponto. Eu comecei alguns minutinhos antes, uns 5 minutos antes. Já fiz o teste aqui com o nosso convidado, que é o professor João Milesi. E agora você tem a oportunidade, vou te dar 1 minuto aí para você compartilhar essa transmissão com o máximo de irmãos possível. Copie esse link, você que é aluno do nosso seminário, você recebeu aí no seu WhatsApp o link direto de transmissão. Então, você pode encaminhar esse link para grupos de amigos, no grupo da sua igreja, você pode colar esse link no seu perfil no Facebook, em outras redes sociais também, onde você faz aí as suas divulgações. É legal que vocês nos ajudam aí, né, na divulgação, no compartilhamento desse bate-papo teológico. Fico muito feliz em ter essa oportunidade de, juntamente com vocês, falarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Esse tempo de quarentena, de isolamento, nos levou para as redes sociais, né? Nunca a internet esteve tão inundada de palavra de Deus, de conhecimento de Deus, como agora. Pastores muito simples, né, que mal utilizavam a tecnologia, correram atrás aí do conhecimento, estão transmitindo seus cultos, trazendo pregações, palavras, né, de edificação. E nós, aqui do Seminário Batista Livre, também aproveitamos esse momento. Então, uma vez por semana, pessoal, nós temos, normalmente de quinta-feira. De vez em quando acontece às sextas-feiras, como, por exemplo, o professor Carlos Vailate, nós fizemos a nossa live numa sexta-feira, né? Então, hoje nós estamos fazendo, devido a um compromisso que eu tenho mais tarde, estamos fazendo hoje até bem cedo, né, 18 horas. É uma alegria estar com vocês. Eu vou chamar o nosso convidado, que é o professor João Milesi, professor de hebraico, de Antigo e Novo Testamento, várias disciplinas na área de sistemática, e vamos conversar um pouquinho. Essa transmissão, ela ficará arquivada aqui na página do Seminário Batista Livre, em Guarulhos. Então, é uma oportunidade que você tem também de compartilhar. Antes mesmo de chamar o professor João Milesi, eu quero agradecer vocês que estão ao vivo agora, o Zacarias, o Gerson, a Mauriceia, o João Herbert, a Regina, né? Vários amigos aí que estão online agora, e muitos outros. Pessoal, essa live é uma live do Seminário Batista Livre. Eu estou aqui em mãos, vocês estão vendo, esse é o atual módulo que o nosso aluno de teologia está estudando. O nosso seminário aqui em Guarulhos tem o curso teológico, né, o bacharel em teologia, assim chamado, né, de bacharel em teologia, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância. Tá? Você tem o privilégio de estudar conosco com os melhores professores. E alguns diferenciais do nosso seminário: nós estamos num campus estudantil, o seminário fica dentro do Colégio Batista, em Guarulhos, então uma excelente estrutura de sala de aula, ambiente de convivência, como cantina, quadra. Nós estamos bem estruturados fisicamente em Guarulhos, bem aqui na região central de Guarulhos. Uma outra grande vantagem é o corpo docente do nosso seminário. Nosso corpo docente, os nossos professores são especialistas nas suas áreas, mestre, doutores em teologia, cada um no seu campo de saber. Então, nós temos um time de primeira grandeza aí, que são os nossos professores. Você pode conhecê-los melhor no nosso site, seminariobatistalivre.com.br. Tem uma aba ali, professores, e você vai conhecer vários desses homens e mulheres de Deus que cooperam conosco.
Uma terceira vantagem de estudar teologia no Seminário Batista Livre é justamente esse que eu mostrei no início, material didático. Nosso seminário fornece gratuitamente material didático para os seus alunos. Esse aqui é um dos módulos. No curso de teologia, o curso avançado de teologia, né? O aluno recebe 12 livros como esse gratuitamente. Então, ele vai, no término do curso, ele vai formar uma enciclopédia de 12 volumes, mais de 2.500 páginas, de conhecimento bíblico, né, de uma boa teologia. Essa também é uma vantagem. Nós somos um seminário conservador, cremos na inerrância das Escrituras, cremos nas doutrinas reformadas, justificação pela fé, enfim, é um seminário ainda cativo da palavra de Deus, né? Isso é uma bênção para você que é nosso aluno. Então, eu quero convidá-los a conhecer melhor o Seminário Batista Livre, o nosso site. Eu vou colocar ele aqui na tela. Nosso site, eu vou colocá-lo aqui na tela. Seminário Batista Livre, tá? Seminário Batista Livre, está aí, ó, seminariobatistalivre.com.br. Visite o nosso site, lá você vai encontrar todas as informações, a nossa grade curricular, nossos professores, os valores dos cursos, tudo aquilo que nós oferecemos, ok? Então, feita esta apresentação, olha, aí também está o nosso WhatsApp. Quer falar com a nossa secretaria, tirar dúvidas? Está aí, ó, 011 95778 9589 é o nosso WhatsApp, ok? Então, eu quero chamar aqui o professor João Milese, meu amigo, pastor da Convenção Batista Independente em Campinas, nosso professor da pós-graduação. Há 2 meses atrás, foi o nosso professor de Teologia do Antigo Testamento. Professor João, uma alegria recebê-lo nesta live, nesse bate-papo teológico do Seminário Batista Livre. É muito bom estar junto com vocês, é bom a gente falar um pouco de Deus, né, e saber, assim, um pouco, quem sabe, poder compartilhar um pouquinho das coisas que a gente vem, de uma maneira geral, estudando há muito tempo, e quem sabe a gente, com isso, possa tirar dúvidas, esclarecer algumas coisas, enfim, a ideia é poder compartilhar. Muito bem, é uma alegria. O senhor foi professor da nossa matéria de Teologia do Antigo Testamento, né, há um pouco mais de 1 mês atrás, e a turma da pós-graduação gostou demais da exposição. Foi apesar, professor, de estarmos ainda em quarentena, né, o senhor teve que dar aula, videoaulas, né? É verdade. Mas foi muito bom, eu pude acompanhar várias aulas, né? E então, para nós é uma honra, uma alegria recebê-lo. Nesse início, nessa introdução, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, igreja, a sua atividade acadêmica, para que muitos irmãos que estão nos acompanhando agora e que assistirão essa live posteriormente. Olha, professor, nós estamos aqui com um amigo em comum, o Isaac Oliveira, da nossa convenção. Ele me conhece bem. Nós trabalhamos juntos no seminário, aqui em Campinas. Que legal. O Isaac ele já deu aula aqui também para nós, viu? Que bom, que bom. Boa gente. Ele teve a oportunidade de dar aula no presencial, né, antes da quarentena. Então, foi muito legal. E, pastor Isaac, Deus te abençoe, um beijo no coração. Um abraço a todos que estão nos acompanhando agora e você que assistirá depois essa live offline. Então, vamos lá, o senhor pode se apresentar aí um pouquinho do seu histórico acadêmico em seminários teológicos. Hoje mesmo falávamos, né? O senhor comentou 28 anos dando aula de hermenêutica, então... tem um pouquinho... Alguns alunos não têm 28 anos de idade, o senhor tem 28 anos lecionando, então é muito legal isso. Na realidade, eu comecei a lecionar em 1990 no Seminário Batista, né?
e desse tempo de lá para cá tem trabalhado muitas matérias aí, sempre com um enfoque na área bíblica, né, e na área de missões. Temos trabalhado assim bastante nesse sentido, e também eu sou professor do Seminário Nazareno, aqui em Campinas, e faço parte da Igreja do Nazareno, já fiz parte da Igreja Batista Independente aqui também, enfim, tenho alguns mestrados aí, mas eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, né? Eu acho que prefiro trabalhar diretamente com um pouquinho da experiência que a gente tem. Então, é um pouco nesse sentido aí. E podemos começar a nossa fala. Eu estive pensando em algumas coisas, como, por exemplo, a gente poder resolver essa problemática que hoje, a cada dia surge uma teologia, a cada dia vem uma teologia diferente e enfim, essas teologias, elas partem da Bíblia, do modo geral, mas toda heresia também parte da Bíblia. É verdade. Então, se a gente for pensar um pouquinho assim, então, quer dizer, todas essas coisas que nós vemos acontecendo, posso chamar de, quem sabe, aberrações, né? Essas coisas que têm acontecido, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Muitas pessoas começam a falar de coisas que não têm a menor fundamentação bíblica e vai por aí afora. Então, pensando nesse tema, não sei se é assim que você quer fazer, se você quer colocar alguma pergunta, né? Não, pode fazer, a introdução está com o senhor, tem liberdade. Então, eu tenho visto, por exemplo, há um problema de judaizantes que a gente vê, que ele acontece ainda nos dias de hoje, e essa problemática, ela não é nova, ela tem 2000 anos, ela aconteceu lá no tempo de Jesus, logo depois com o apóstolo Paulo, trabalhando contra essas questões, né, que o indivíduo, para ser cristão, ele tinha que primeiro ser judeu, tinha que passar pelo proselitismo para depois ser cristão, quer dizer, a gente vê muita coisa desse gênero acontecendo, muitas coisas, muitos hábitos judeus entrando na igreja, mas eu gostaria de colocar aqui, né, não sei se eu tenho essa permissão, de uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento fundamentada na palavra, para que a gente pudesse entender isso. Então, tudo começa quando o homem foi criado. Só para a gente ter um pouquinho dessa ideia, tudo começa quando o homem foi criado. Deus criou o homem, não criou o homem para ficar de braços cruzados, né? Deus criou o homem e ele deu uma missão para o homem. E a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, logo no comecinho da Bíblia, né, que façamos o homem à nossa imagem, né? Depois vem a missão do homem. Se você quiser pegar a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e eu vou dando as referências e você vai anotando, enfim, da melhor maneira que você conseguir, quem sabe, aí entender essas coisas. E aí a gente vê que Deus criou o homem com um propósito. E esse propósito que ele foi criado, você vê logo lá no versículo 26, né, que tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o homem tinha uma missão. Ele foi criado com um propósito. Deus esperava que o homem agisse assim. E dessa maneira, né, como a gente tem tratado e lidado com isso, não sou só eu, mas tem muitas pessoas que vêm lidando com isso, o homem era um deusinho menor, um pequeno Deus. Ele era para viver eternamente nesse momento e para pegar o nosso globo terrestre e trabalhar dessa forma. Todas essas coisas estavam na mão do homem. E o homem, então, começa a fazer as coisas, aí logo no capítulo 3, vem, então, a queda do homem.
E nesta queda que acontece, a entrada do pecado, a questão do casal estar diante da serpente e de aceitar aquelas coisas que a serpente proporcionou. Então, aqui, então, entre a criação do homem, a missão, e isso aqui, nós temos, então, como a história vai se desenvolver depois. A história vai ter um desenvolvimento depois em função disso. E aí o homem, então, ele acontece isso, ele acaba pecando, ele acaba fazendo tudo isso, e toda aquela missão que estava na mão do homem, ele acabou perdendo, porque ele entregou isso para o inimigo. E entregando isso para o inimigo, então Deus começa a trabalhar toda essa história. E antes que você venha, mas Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Deus sabia de todas as coisas, porque não tem plano A, plano B, é um plano só, plano único. E aí, então, você vê, depois do pecado, né, ele vem acontecendo algo, Deus precisava tratar com o homem que estava em pecado, e então, no versículo 15 do capítulo 3, tem lá: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente, esse te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos a primeira profecia da vinda de Jesus, que Jesus, no tempo pleno, como se fala em Gálatas, Jesus viria por causa do homem não ter desenvolvido aquela missão a qual Deus passou para o homem. Então, agora começa uma história se sustentando em função disso tudo, e aqui, então, depois disso, aí vem o primeiro sacrifício, aqui de um animal, nesse caso, para que o homem pudesse ter a expiação do seu pecado. Então, eu gosto de fazer isso, como estou fazendo aqui agora. A expiação do pecado era o sangue de um animal que era colocado sobre o pecado, e Deus via a partir desse sangue e enxergava que o que estava embaixo tinha uma vida que foi dada a favor daquela por causa do pecado. E então essa pessoa tinha um tempo de viver. E aí nós temos aqui isso tudo acontecendo. Logo mais adiante, a gente vê passando a história, a gente vê a história de Noé. Não quero me deter muito nisso, para a gente ter um tempo para conversar. Temos Noé, e depois a gente vê em Gênesis 12, né, logo no versículo 1, 2 e 3, nós vemos então Deus renovando uma aliança, fazendo uma aliança com Abraão, uma aliança que a gente chama de aliança abrâmica, e ele, nessa aliança, é conveniente a gente ler o texto, não é muita coisa, são 3 versículos, e como eu disse, você pode acompanhar com a sua Bíblia, né? E aí veja lá, 12:1, diz assim: ora, o Senhor... disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, vemos aqui que tem o chamado de um homem para desenvolver um povo, e esse chamado, além disso, ele recebeu uma missão, que era, essa missão precisava ser estendida a todas as famílias da terra, não só ao povo hebreu, que ele está começando aqui com Abrão, não só isso. Então, quer dizer, olha, Abrão, você vai andar comigo, entre 12 e 22 tem uma caminhada que Deus vai trabalhando com os problemas de Abraão e vai tratando com esses problemas com ele, a ponto de no capítulo 22 a gente ter a questão do filho dele, que foi dado em sacrifício, que ele levou em sacrifício, e por incrível que pareça, Isaac foi para ser sacrificado no mesmo monte que Jesus foi. Uma semelhança assim muito interessante. Lá, com Abraão, Deus providenciou o cordeiro para que houvesse o sacrifício. E depois, nós vemos no Novo Testamento Deus providenciando, como João fala lá em João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quer dizer, há uma certa conexão. Não vamos abusar com a questão da hermenêutica nisso, mas
o que vemos aqui é que Abrão recebeu uma missão e ele deveria passar essa missão para o seu povo. O seu povo deveria ser bênção para todas as famílias da terra. Mas essa história não acontece bem assim, a gente sabe disso. Essa história, o povo tem um tempo, então depois disso, Deus aguarda, porque a ideia de Deus é que ele é centrífugo. Né? E a ideia do povo é centrípeta. Então, o povo quer que o povo em volta viesse para o templo. É como hoje, a gente faz as coisas e quer que o povo venha para a igreja. Esse conceito é errado. O conceito de Deus aqui, que você vê aqui, ele é uma expansão. Então, ele é centrífugo. Essa ideia de levar adiante a mensagem de Deus, o conhecimento de Deus, e assim vai. Então, o povo recebeu, por intermédio de Abrão, seu pai, uma missão que deveria levar isso a todos os povos da terra, a todas as famílias. Quando falamos famílias, estamos pensando na minha, na sua, na família propriamente dita dessa maneira. Então, quer dizer, recebeu uma missão dentro de uma aliança que foi feita. Depois, a gente vê a história do Antigo Testamento todinha acontecendo. E quando eu olho para o texto, eu vejo que há uma reafirmação, e eu vou pular aqui um monte de coisa por causa do nosso tempo. Quero que você vá lá comigo agora no Salmo 96, e você precisa, quem sabe, ter um pouquinho da história desse Salmo 96. Nós temos ali, estamos juntos, Salmo 96? Sim, então vamos lá. Salmo 96 diz assim: cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todas as terras. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: é um salmo que você vê aqui, ele não é atribuído à autoria de Davi, mas ele é um pedido do rei Davi por causa da alegria que ele estava naquele momento de ter colocado, de ter chegado com a Arca da Aliança em Jerusalém, toda aquela história. Ele estava muito alegre com isso, a alegria dele transparecia. E ele chama Asaf e ele quer, olha, eu quero que todo mundo sinta essa alegria. Essa alegria que eu senti de trazer a Arca da Aliança, conseguir colocar aqui, e agora, então, a partir de agora, então Asaf escreve um salmo nesse tempo, mostrando a ideia de centrífugo e não centrípeto, quer dizer, um Deus que quer, a partir de um homem, a partir de um povo, expandir para todo o globo da Terra. Então, era essa a ideia. E aí você vê aqui, né, cantar em um cântico novo, como eu falei. Como é que alguém pode cantar um cântico novo se não for ensinado? Entende? E aí você vê, cantar em um cântico, bem dizer, o Senhor proclamar dia após dias, e aí a ideia de todas as terras. Como é que a terra lá, outra terra lá, como é que essas terras vão poder cantar um cântico novo se alguém não for até lá e ensiná-las a cantar? Se a gente já tem problema na nossa igreja, né, temos problemas na nossa igreja, quando queremos um cântico novo, um louvor novo, o pessoal lá, pelo menos, se forem muito bons, eles vão ensaiar um mês para poder cantar. E aqui você vê essa ideia de transmitir essa alegria a todos os povos. Depois vem lá, anunciar entre as nações a sua glória, e assim, quer dizer, todo o povo precisava glorificar a Deus, né? E ainda tem algo muito forte, porque no versículo 5 diz lá, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Então, o Senhor, aqui no texto hebraico, me mostra aqui, quando você vê aqui, porque todos os deuses do povo não passam de ídolos, então está mostrando que o nosso Deus é o Deus dos deuses, de todos os deuses, todos os que existem, e às vezes a gente fala que não existe, mas precisamos rever isso. Então, é algo interessante. O povo precisa glorificar, precisa tributar ao Senhor todas essas coisas, tributar glória dele, e adorar. Era esse o propósito. Muito bem. O povo de Israel teve esta oportunidade de levar o Deus que nós conhecemos hoje a todos os povos. Mas nós sabemos que isso não aconteceu bem desse jeito.
Bom, vou atravessar aqui, tem muitas outras coisas, vou chegar no Novo Testamento, né, para falar alguma coisa com vocês sobre uma situação que acontece com Jesus. E eu creio que Jesus é autoridade. Para mim, Jesus é autoridade. Para você, eu creio que também seja autoridade. Né? E eu quero mostrar para você o texto que está em Mateus, capítulo 21, versículo 33. A gente tem isso daqui com o título de A Parábola dos Lavradores Maus. Você deve ter isso aí. E aqui precisa muita calma nessa hora, né, para poder entender. Eu vou fazer uma leitura dinâmica e vou, ao mesmo tempo, falando com vocês. Essa parábola é uma parábola de Jesus. Né? Eu sei que temos muitas coisas em hermenêutica que a gente fala sobre parábola, mas estamos falando de uma parábola de Jesus. E ele diz aqui no versículo 33, assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou uma sebe, construiu nela um lagar e edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Então, Deus criou o mundo, arrumou ele, colocou o homem para que o homem pudesse fazer esse trabalho, né, e seguir adiante. Bom, se você não está entendendo isso, aos poucos você vai compreender. Ao tempo da colheita, ou seja, Deus quis vir para saber o que aconteceu, ele enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E o que foi que aconteceu? E os lavradores, agarrando aos servos, espancaram a um e mataram a outro, e a outro apedrejaram. Qualquer similaridade disso com os profetas não é mera coincidência. Né? Que falavam a palavra, que diziam a palavra e vieram para esse propósito, enfim. Bom, ainda, olha só que interessante nessa parábola. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Quer dizer, houve envio, e a ideia do profeta, por exemplo, todos os profetas, do modo geral, que você puder tirar o seu pensamento do Antigo Testamento, todos os profetas são chamados por Deus para corrigir a situação. Então, eles pregam contra a situação, contra a atitude do governo, contra a vida do povo, contra a questão do pecado. Eles pregam isso para que o povo possa ter a liberdade de se arrepender e retornar ao caminho. É essa a ideia dos profetas, do modo geral, que você pode ver. Mas aqui, né, ele enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma forma. São os profetas. E você pode e deve conhecer a história de Jeremias e veja um pouquinho lá o que ele passou e assim por diante. Né? E, por último, no versículo 37, diz assim: enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Eu não preciso forçar o texto, eu não gosto de forçar o texto. Essa ideia de você ter que ficar forçando o texto para dizer alguma coisa é muito ruim para a teologia. Mas aqui é muito claro. E vamos em frente. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Estão vendo só? Quer dizer, aqueles que estavam aqui quiseram, então, fazer o quê? Quiseram matar o herdeiro, o filho do dono da vinha. E, agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Então, veja só, você vê, pegaram Jesus, lançaram fora da vinha. A gente pode pensar a vinha como Jerusalém. Lançaram fora dela e ele foi morrer fora. Porque o Antigo Testamento fala disso. E aí você vai, né, nesse passeio bíblico que nós estamos aqui, você vê, então, o que acontece aqui, ó. Versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O que o Senhor vai fazer com aqueles que não receberam nem o seu filho? Então, olha só a resposta.
Responderam-lhe. E olha, Jesus está falando com os principais sacerdotes, com os sumos sacerdotes, ele está tratando isso com eles, e esse é o público dele. O público de pessoas que conheciam as Escrituras e sabiam muito bem daquilo que ele estava falando, porque aí você vê lá, né, e respondeu, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Estão entendendo? Quer dizer, o Senhor virá e vai fazer isso. Então, mas eu não estou entendendo, está muito complicado. Veja lá, o texto, né, como a gente sabe, historicamente falando, que os reformadores dizem que o texto explica o texto, e assim vai, e toda essa história que vem com essa história da reforma. Versículo 42, então, que diz lá, perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Veja bem. Então você está nesse... Mas eu não estou entendendo. Eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Eu não estou entendendo. Está muito complicado para eu entender isso aqui. Então, a Bíblia tem que explicar. Isso tem que ficar claro na sua mente, na sua cabeça. Versículo 43. Se não ficar claro com isso aqui agora, não sei mais aonde a gente pode ir. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Quem disse isso? Jesus. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo no meio do ambiente judaico, no meio do sumo sacerdote, dos principais sacerdotes, que vai estar fariseus e etc., que você vai ver que está escrito abaixo aí no texto. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui? Quer dizer que esse reino de Deus que Jesus veio apresentar, ele tirou da mão dos judeus. Os judeus já não podiam mais fazer nada com isso. Perderam a sua oportunidade, tiveram a sua oportunidade desde a história que começa lá com Abraão, para fazer isso. E agora, então, Jesus vem implantar a igreja, e aquilo que estava para a igreja, para os judeus, isso é passado para a igreja. Então, nós, como igreja, temos que dar os frutos, ou seja, temos que levar essa mensagem do evangelho para espalhar ela para todo lado, e se é que nós entendemos bem o propósito lá de Abraão, o que Davi coloca de alegria. Então, aqui, se estamos entendendo, nós temos que dar frutos. Frutos. E fruto é algo assim bastante interessante, porque nós temos que levar essa mensagem. A mensagem é o Deus que salva. E a salvação é uma aliança também. Porque Deus faz a parte dele e eu tenho que fazer a minha. Nós precisamos entender um pouquinho isso. Eu tenho que querer deixar aquela vida ruim e andar, né? A história da nossa briga com o velho homem, mas isso é outro assunto. Agora aqui, todo versículo 44 até o 46 que encerra, você vê lá, ao cair, né, esta pedra ficará em pedaços, aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, e os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles entenderam. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, estas o consideravam como profeta. Muito bem. Então, a missão era de Abraão era para o seu povo, todo o povo judeu, eles não fizeram. Jesus veio conforme Gênesis 3,15, lá, se você ler o texto direitinho, você vai ver, na plenitude dos tempos, como Paulo fala, ele vem e ele chega diante do templo e fala e coloca essa situação. Está sendo tirado de vocês, está sendo entregue para a igreja. Então, o que temos agora nisso aqui, para entender isso assim de forma bastante clara, é que a missão é da igreja. O único que pode fazer esse trabalho de pregar o evangelho, de levar o evangelho, somos nós que somos a igreja. Nós temos que fazer isso. E isso é o que a Bíblia aponta.
E ela vai me falando a respeito dessas coisas, né? Tem o outro livro que é o último que eu vou colocar, e depois, então, podemos discutir alguma coisa em cima disso, o livro da carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus, posso falar um pouquinho sobre essa carta, é uma carta bastante interessante, ela é escrita por alguém que era um exegeta, e só a gente sendo um exegeta para entender isso, porque o exegeta não gosta de citar o nome, não gosta de falar nada, então a pessoa tem um cuidado de escrever isso como terceira pessoa e assim por diante. E ele usa aqui, ele não usa o texto massorético, ele usa a Septuaginta para fazer a comparação com as duas alianças, a aliança antiga e a aliança nova. Nós temos a antiga no Antigo Testamento, a nova no Novo Testamento, no sangue de Jesus. E aquele símbolo que eu fiz lá atrás, o sangue na Bíblia significa uma coisa muito simples. Sangue significa vida. Então, quando um sangue é derramado, quer dizer, uma vida foi derramada para que pudesse cobrir o pecado daquela pessoa. Então, essa é a forma mais simples de explicar a expiação. O que é a expiação? Então, aí você vê o seguinte, por exemplo, aqui, eu vou tentar mostrar aqui para você. Vou tentar mostrar aqui, você está vendo aqui uma tampinha de caneta vermelha. Professor que não tem caneta vermelha não é professor. Então, eu estou mostrando aqui a tampinha da caneta vermelha. Se o senhor abaixar um pouquinho a sua câmera, o senhor consegue abaixar um pouquinho a câmera? Isso, aí aparece melhor. Isso, aí. Deixa eu ver aonde eu encontro aqui. Aí. Então, suponha você que isso aqui é o pecado. Né? Isso aqui é o pecado e ele está colocado aqui. No Antigo Testamento, nós temos a expiação. Então, tem aquela história do sacerdote que entra lá, todas aquelas leis que a gente viu em teologia. Então, o sangue do animal vai vir cobrir isso aqui, do pecado individual e do pecado coletivo. Isso é expiação. Então, sempre precisa se repetir, porque o pecado continua aqui. Agora, a maravilha da nova aliança e a grande diferença da nova aliança é o seguinte, se você olhar lá em João 1, Evangelho de João 1, 29, está escrito lá que ali vem o Cordeiro de Deus que não cobre o pecado, que tira o pecado. É isso que está escrito lá. Então, a nova aliança, ela é superior em todos os sentidos, porque ela tira o pecado. Um sacrifício só e não existe mais o pecado. Você não tem mais a tampinha da caneta aqui. Entende o que eu estou dizendo? Então, é nesse sentido. Então, aqui o exegeta que escreveu Hebreus, ele vai fazendo essa comparação. Sugiro que você leia a carta aos Hebreus para poder compreender um pouquinho isso, e ele vai dizendo, cada uma das coisas, ele sempre vai dizendo que Jesus é melhor, né? Ele é superior, o sacerdócio de Jesus é superior, porque ele vai fazer algo que eu quero compartilhar com você, que está no capítulo 10, e no capítulo 10, você vê lá o seguinte, o privilégio, né, o privilégio que nós vemos aqui do acesso que nós temos. Na antiga aliança nós não tínhamos isso. Quando Jesus morre, nós temos lá o véu do templo se rasgou. Quando ele morre, que ele entrega o seu espírito a Deus, que ele faz tudo aquilo, e ele diz, a palavra dele final ele diz em grego tetelestai, e tetelestai é aquela história, tá paga a conta, você não deve mais nada. É isso aí. Então, quando ele faz isso, rasga-se o véu. Agora, esse véu, meus irmãos, eu não sei se você já fez uma pesquisa, já procurou entender isso, já procurou ver, quem sabe, alguma coisa assim, mas esse véu aqui, ele tem 15 centímetros de espessura.
Então, ele tem altura de quase, você veja lá, são 12 metros de altura, ele tem toda essa altura, e isso aqui não é um véu como nós vemos hoje, que é transparente, que a gente enxerga do outro lado, não é isso. Aquele véu tinha isso, e rasgar isso não foi uma coisa tão simples, não era qualquer um que tinha condição de rasgar isso e dizer, agora você tem acesso direto ao Pai. Você não precisa mais fazer qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito e ele é único. E aqui você vê, então, olha, o texto que vai de 19 até 25, ele vai dizendo assim, ó, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É esse sangue que ele derramou que nos dá esse direito. Pelo novo e vivo caminho, caminho novo que ele abriu. Ele abriu um caminho novo na sua vinda, naquele momento, quando a gente faz o link lá atrás com Gênesis 3,15, passando por toda essa história. Então, isso há um fio. Eu estou tentando demonstrar isso para você. O fio hermenêutico que começa lá em Gênesis, falando de Jesus e conclui, terminando em Apocalipse, terminando dele. Esse novo caminho aqui é que ele consagrou pelo véu, ele abriu o véu, e pela sua carne, quer dizer, ele morreu, ele foi sacrificado, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos aproximemos. Agora eu posso me aproximar, porque eu tenho um grande sacerdote. E a ideia desse sacerdote é um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote da linhagem lá de Melquisedeque, que tem essa linhagem de rei e de sacerdote. E aí vem lá, com sincera, plena certeza da fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado o corpo em água pura. Quer dizer, nós temos a possibilidade de encontrar nesse momento com o nosso corpo santo, vivendo em santidade. Existe isso, e isso é oferecido. Então, eu tenho que guardar a minha confissão, a confissão da esperança. Não posso vacilar. É o que diz o texto. Se você está lendo aí comigo, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus fez a promessa. Então, consideremos também uns aos outros, para estimularmos ao amor em boas obras, e assim vai. Então, a beleza da nova aliança é o seguinte: o sacrifício foi único. E o nosso Senhor já fez. Ele morreu e o sacrifício foi aceito. Quem conferiu foi o diabo. O diabo estava lá para saber se Jesus ia chegar ao fim da missão dele. Uma outra coisa que podemos falar é sobre a missão de Jesus, que está toda escrita no Antigo Testamento. Quer dizer, ele cumpriu a missão, isso era claro. Ele cumpriu essa missão, e por ele ter cumprido a missão, então hoje nós somos aquilo que nós chamamos de igreja. Então, dessa forma, a igreja hoje precisa entender que é Jesus, não há outro. Existem duas formas de salvação. Eu não quero sair fora das coisas que diz na Bíblia. Duas formas de salvação. Uma forma é obedecer à lei. Mas esse obedecer à lei é obedecer à lei 100%. E se você for olhar o 100% que é, são 613 mandamentos que você vai precisar obedecer. Entende? Então, por isso, Paulo escreve em Romanos lá 3:23, que ninguém, todos carecem da graça, da glória de Deus, todos pecaram, não tem jeito. Então, quer dizer, essa forma não tem jeito. A maneira que temos é a pessoa de Jesus. E nele, nós, quando temos ele no nosso coração, eu e você, ele nos dá a capacitação. Olha que coisa maravilhosa. Ele me capacita a obedecer e cumprir com a lei. Eu e você. Está vendo, pastor Jamiessa? Ele dá essa capacidade. De outra forma, sem ele, não seria possível. Então, muito com bom. Isso, então, eu consigo entender que a antiga aliança ela tem várias coisas, existem várias alianças que foram feitas, mas esse fio condutor é o que está aqui. Talvez a gente pode entender
né? E o povo de Israel? O povo de Israel, Deus os chamou e não vai deixá-los de lado. Só que tem um detalhe, tem que passar por Jesus. Tem que ser por intermédio de Jesus, que é um judeu. Tem que ser por intermédio dele. Se não for por intermédio dele, aí você vai ver que em Apocalipse ainda tem lá, né, aquela outra parte ainda para se observar, onde aparece, né, que se unem. Muita gente pega esse texto aqui para querer falar de unir, fazer a unificação, né, de igreja e Israel, mas isso aqui vai acontecer. Então você vê lá no capítulo 7 de Apocalipse, né, que fala lá do 144, depois, veja bem, algo aqui para entender. Nós temos os selos, e os selos são aquilo que foi escrito de julgamento no livro que foi escrito por dentro e por fora, não é o livro da vida, aquele que aparece no capítulo 5 aqui, você pode olhar, vir na mão direita daquele que estava um livro escrito por dentro e por fora. Isso aqui não é o livro da vida, isso aqui é o livro de julgamento, e você vai entender isso se você ver lá que Ezequiel fala sobre isso, né, sobre esse livro. E aqui, então, quando Jesus abre esse livro, só ele pode abrir o livro, para começar esse julgamento. Então, você vê lá, um pouco mais abaixo aí, ele abre, né? Agora aqui no versículo 6 tem uma coisa interessante. Né? Vi no meio do trono dos 4 seres viventes que estavam, que o ancião de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita. Ninguém podia abrir esse livro. Mas Jesus, ele foi para esse momento. E aqui ele abre, então começa o julgamento. E aí, cada selo que ele abre é um tipo de julgamento que já estava escrito nesse livro. Aí, depois do 6º selo, são 7 selos. Mas depois do 6º selo tem um hiato, e esse hiato de tempo. E aí, então, é adicionado coisas, né? Não sei se você sabe, mas o apóstolo João, ele escreve esse livro em cima de 4 visões que ele tem na ilha de Patmos. Então, entre uma visão e a outra visão, tem um hiato de tempo que são colocadas algumas coisas que depois precisam para fazer a conexão disso. E aqui no capítulo 7 eu tenho, então, a ideia dos judeus que aparece primeiro, depois a visão dos glorificados que são a igreja. E aqui é que nós nos juntamos. Vai ter um momento de juntar isso. Antes disso, o que vai acontecer? Antes, via Jesus. Depois que o Espírito Santo subir e que não tiver mais salvação, aí é por conta da lei. E aí você vai ver que o Apocalipse ele vai deixando essas coisas claras quando você pensa assim, de forma exegética. E então, aqui eles se unem e formam uma igreja só. Como você pode pensar? Em Romanos ele fala disso. Paulo fala disso em Romanos, em Efésios, ele fala disso também, de 2 fez 1, mas isso vai vir depois. Neste momento, nós estamos no momento de pregar a palavra, de conversão, e a salvação é por intermédio de Jesus. Esse momento aqui ainda não chegou, vai chegar. E eu quero dar uma parada por aqui, porque senão não para de falar, né, pastor? Glória a Deus. Muito bem. Pessoal, vocês estão acompanhando mais uma live especial do Seminário Batista Livre em Guarulhos. Estou aqui num bate-papo, numa aula, né, expositiva do professor João Milese, é professor do nosso curso de pós-graduação em interpretação bíblica. Então, veja bem, eu poderia até tê-lo interrompido, João, mas eu percebi o propósito da sua fala. E aí eu deixei que você seguisse a sua linha de raciocínio, porque eu achei, assim, muito importante que você colocasse as coisas nesses termos. O nosso tema combinado é Antiga e Nova Aliança. Via de regra, poderíamos ter começado pensando coisas ali e aqui. Sim. Verdade. E talvez a gente não conseguisse, no final,
juntar tudo isso. E eu acho que é aí que está uma primeira observação minha. Até você como professor de hermenêutica. A importância de se conhecer esse enredo bíblico. O que você fez aí? Você traçou um plano, ou seja, uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo da criação ou da eternidade passada para a eternidade futura, ou da criação até a consumação. Você traçou aí o que a gente pode chamar de plano da redenção, né? O projeto de Deus de ter para si, né, homens livres que o adorassem em espírito e em verdade. Ou seja, eu sempre digo o seguinte, professor, me corrija se não concordar comigo. Deus resolveria isso de uma maneira muito mais simples se ele fizesse um monte de robôs. Sim. Tá? Se ele fizesse seres humanos sem liberdade moral, assim como os anjos, o plano permaneceria arrumadinho, organizado, o mal não teria acontecido na história, nem na história do mundo espiritual, nem da história do mundo material, e então estaria tudo certo. A pergunta que surge é: Deus teria verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Essa é a pergunta que a gente faz. E a conclusão, esse fio que você puxou, esse fio condutor da história bíblica, a gente entende que não. Ou seja, em outras palavras, quero que você comente um pouquinho sobre isso. A importância de se fazer teologia, antes mesmo de falarmos o que é a antiga aliança, o que é nova aliança, se há uma continuidade, se há uma descontinuidade nos papéis dos protagonistas, Israel, igreja, etc. A questão é importância de se fazer teologia em cima desse panorama bíblico. Porque hoje o que a gente acontece? Você iniciou falando de várias teologias. Então, por exemplo, eu posso, te ouvindo nessa bela exposição do Evangelho, da graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo, e essa sempre foi a intenção de Deus, redimir a sua criação, que algumas teologias não se encaixam nisso. Sim. Eu vou chegar aqui, eu vou dar nomes. Teologia da prosperidade não se encaixa dentro dessa sua exposição, porque não é o propósito. Ela fica desconexa, né? Muitas teologias, como a da prosperidade, fica desconexa desse enredo geral ou do propósito macro de Deus, de redimir a sua criação, de ter, né, homens livres o adorando. Eu acho muito importante isso. Por mais que a gente fale aqui agora de curiosidades, de detalhes, por exemplo, há um irmão aqui nos comentários que ele pergunta o seguinte: se a bênção de Noé é para nós hoje. Aí, cada um pode ter até uma opinião diferente aqui e acolá, mas tem que colocar essa pergunta dentro desse campo de visão mais amplo, para que você não destoie da teologia bíblica. Né? Sim, seria muito baixo da nossa parte se nós quiséssemos desenvolver qualquer teologia sem entender que Deus sempre faz as coisas, e tudo que Deus fez, ele tem um propósito. Ele não faz a coisa de qualquer maneira. Ele tem um propósito, e nesse propósito que ele tem, foi o que nós colocamos aqui. Né? Deus chama o homem e entrega uma missão para ele. O homem não foi capaz de fazer isso. Não foi capaz de cumprir com aquela missão. Então, Deus interage no meio da história, criando uma outra situação. E tem uma outra coisa que ainda eu passei sem tocar no assunto, e acho que cabe aqui agora, de acordo com a sua pergunta. Paulo escreve em Romanos a questão do Adão. Por um Adão veio o pecado, por outro Adão veio a questão da salvação. E eu preciso entender que não é só a questão, né, que nem você disse, bênção, a bênção. Meu irmão, o brecar do hebraico não é
objetivo, não é um alvo. A bênção nunca foi e nunca será um alvo. A bênção é consequência, é resultado. Então, sempre que... Não tem como, se você quiser buscar a bênção, você vai correr atrás da bênção e não vai encontrar. Agora, é a bênção que corre atrás de você porque você anda com Deus. É essa a diferença, né? Então, você anda pelo caminho, essa ideia de fazer teologia, como o pastor Jamierso falou, é o seguinte, tem muita gente, e a Bíblia, eu citei aqui que tem muita gente que usa a Bíblia para as heresias, e é muito fácil fazer a heresia, é muito simples colocar isso. Agora, a Bíblia, eu tenho que entender que ela tem uma linha mestra, e essa linha mestra, ela começa lá em Gênesis 1, gente. Gênesis 1, quando o homem foi criado, colocando um propósito, aí depois que o homem peca, então vem toda essa situação. E eu falei na nossa aula um pouco sobre justiça de Deus, que é uma das coisas que pouco a gente fala nas nossas igrejas. Nós precisamos lidar com isso, entender justiça, que sempre os conflitos aparecem por causa desse problema de justiça. E quando você estuda teologia, verdadeiramente, com aquilo que está escrito, você lê a palavra do Senhor, a sua teologia, ela precisa ser sustentada no Antigo e no Novo Testamento. E agora, então, cada uma dessas teologias que a gente tem, eu preciso buscar, então, como os bereanos faziam, e essa forma que eu estou dizendo aqui, ela é bíblica, porque em Atos 17 já é falado isso. Os bereanos começaram a investigar quem? Paulo e Silas, para ver se o que eles falavam realmente era daquele jeito que eles falavam. Então, hoje, eu e você precisamos fazer isso. Quando as pessoas estão pregando, estão ensinando, eu preciso conferir com a palavra de Deus se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. E não é necessário forçar as escrituras para dizer uma coisa ou outra. Toda vez que alguém olhar a escritura e disser outra coisa, você fica, então, muito esperto com isso. Agora, estudar teologia, ela é fundamental. Agora, a teologia, eu estudo, a gente diz lá, logia e tel, Deus, e logia, estudo de Deus. Então, você precisa ver qual é o propósito. Agora, o que eu fiz aqui não foi colocar um propósito, eu quero defender uma linha de pensamento ou qualquer coisa assim. Não foi isso. A minha ideia não foi essa. A minha ideia foi mostrar para você que a Escritura, ela tem harmonia e ela fala da mesma coisa nela inteira e tem o propósito de Deus que é único e tem tudo isso que Jesus fez e fecha isso numa coisa só. Amém, pastor? Glória a Deus. Muito bom. Pastor, agora, sendo agora um pouco mais pontual em algumas coisas, nós podemos, então, colocar nos seguintes termos: a distinção entre a antiga aliança com a nova aliança, ou, na linguagem de Paulo, a lei de Cristo versus a lei de Moisés, é que agora o processo, enquanto que na lei de Moisés era tudo muito exterior, a lei exigia uma purificação exterior, a lei exigia comportamento exterior, tinha símbolos para tudo, o templo era um prédio, circuncisão era na carne. Agora, basicamente, e por meio de tudo isso, né? Abre-se aqui um parêntese. Por meio de tudo isso, ninguém pôde ser justificado, né? Agora, fechando o parêntese, na nova aliança, então, a mensagem da nova aliança é que agora essas leis de Deus são interiorizadas, né? Especialmente, por exemplo, a circuncisão já não é mais na carne, não é física, mas é uma circuncisão no coração. A justificação agora já não é mais através dos meus esforços, porque, por mais santo que tenha sido um santo do Antigo Testamento, que ainda a gente chama de os santos do Antigo Testamento, patriarcas, profetas, homens e mulheres de Deus, não foram santos na expressão legítima da palavra.
para agora o mérito de Cristo, o Cordeiro de Deus. Gostei da ilustração. Antigamente os cordeiros, os sacrifícios cobriam o pecado, mas agora o Cordeiro de Deus, que é um representante legítimo da raça humana, ele tira o pecado do mundo. Essa é a ideia principal entre as duas alianças. Com certeza, pastor. Com certeza, eu fico imaginando, por exemplo, uma vez por ano que o sumo sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pela comunidade e também por ele, etc. O que o texto bíblico fala que ele tinha que entrar com uma campainha, né, um sininho, e se ele lá dentro não estivesse consagrado como deveria, ele seria fulminado lá dentro mesmo. Então, a gente vê que tempos em tempo tinha que acontecer isso, o povo tinha que estar repetindo isso, e com Jesus isso não é mais necessário. Então, só esse fato de um sacrifício único já coloca essa nova aliança numa situação muito superior. Ela é superior porque se nós cremos, arrependemos do nosso pecado, o sangue de Jesus vem sobre nossa vida e proporciona todo esse tipo de coisa. E é uma vez. O senhor me permite ler um versículo? Sim, sim. Sim. O senhor citou o livro de Hebreus, né? E eu deixei aqui destacado o texto de Hebreus, capítulo 8. Todo o livro de Hebreus vai falar dessa superioridade do sacrifício de Cristo, superioridade da lei de Cristo, do seu sacerdócio, né, etc. Mas aqui, em destaque, o versículo 10 do capítulo 8 de Hebreus. Eu vou ler do 9. Sim. Né? Capítulo 8 de Hebreus, versículo a partir do 8. Porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão, mas para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram na minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque aí o versículo 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ou seja, nós hoje, como igreja, já vivemos isso. Sim, sim, com certeza. Se a gente pode pensar num link com a antiga aliança, eu estava aqui com o texto de Gálatas, e Paulo ele escreve isso bastante interessante, do capítulo 6 até o capítulo 14, você vê lá que ele vai ter algumas coisas que são interessantes da maneira que Abraão viveu. E aí você vê lá, ora, no versículo 8, né? Tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, justificaria pela fé os gentios, né? Preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Volta lá atrás, naquilo que falamos aqui nessa noite, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, por que eu estou voltando nisso? Porque toda a bênção que Deus deu a Abraão, em Cristo, eu tenho direito a ela. Mas se assim, do jeito que eu li aqui, ainda não está claro, eu posso ir para o versículo 14. Né? O versículo 14 já é bem claro. E como eu gosto de deixar, é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Aí você olha lá no versículo 14 e diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Porque era a proposta de Deus lá atrás. E você vê que Deus ele faz tudo aquilo para que pudesse acontecer, né, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, essa linha mestra, pastor Jamés, que eu procurei traçar, é que ela, tudo que você quiser falar, vai se encaixar nessa linha mestra, não tem como sair fora dela.
Então, isso é maravilhoso, porque eu leio aqui, se encaixa. Eu leio lá, se encaixa. Você leu agora, né, Hebreus capítulo 8, o que aconteceu? Se encaixa. Entende? Então, se tudo isso está dentro dessa ideia de propósito de Deus, né, o que mais nós podemos falar? São coisas, né? Existe, né, essa ideia no Novo Testamento vem falar que as pessoas teriam uma espécie de comichão no ouvido, né, para querer ouvir estas coisas espirituais, difíceis de entender, mas a Bíblia é bastante clara. Ela deixa isso de uma forma bastante clara para a gente, né? Muito bom. Eu gostaria que o senhor... nossa live está prevista em 1 hora. Nós Sim. já estamos aqui passando 10 minutos. Eu gostaria que o senhor colocasse aí alguns pontos importantes, né, dessa nova aliança, o que é fundamental. Hoje eu gosto muito do capítulo 7 de Romanos, quando Paulo faz a analogia do casamento, né? Ele vai dizer assim, que a mulher, enquanto o marido viver, está ligada a ele, ou vice-versa. Enquanto a esposa viver, o marido está ligado a ela pelo casamento, pelo matrimônio. Morrendo um dos cônjuges, ela está livre para um outro casamento, para um outro homem ou para uma outra mulher. E aí ele faz essa analogia da lei, né? Nós já não temos mais a obrigação para com a lei, porque Jesus morreu cumprindo a lei. E agora nós podemos assumir um novo compromisso com Cristo, porque ele ressuscita dos mortos. Ele é um novo homem, né? É um novo Adão, né? Isso eu acho maravilhoso também, porque o senhor começou também lá no início da sua fala, falando de um movimento judaizante na igreja, e há mesmo, né, a gente vê hoje os símbolos judaicos no culto, candelabro, kippar, talit e outros elementos, romãs. Eu já participei em ceia do Senhor em algumas igrejas que era tudo menos aquela ceia, né, que Cristo celebrou com os seus apóstolos. Mas qual que é o ponto importante aqui? Qual que é o ponto importante? Que através de Cristo nós conquistamos as bênçãos espirituais. Agora, a igreja formada de judeus convertidos a Cristo, né, Deus não abandonou o seu povo de Israel, mas a igreja agora é o mistério de Deus, né? O mistério de Deus que estava escondido dos profetas. A gente precisa resgatar isso, né? Precisamos resgatar isso, porque no nosso meio também, além dos judaizantes, João, há também assim uma força legalista muito grande, né? Então, assim, principalmente nas nossas denominações mais históricas, há um legalismo ainda muito grande, como se claro que, como Paulo diz, é porque eu estou livre agora, eu conquistei a liberdade, é porque agora eu vou pecar? Eu vou me entregar ao pecado? Não, obviamente que não. Até porque você tem uma nova natureza agora, você não tem mais aquela natureza pecaminosa, você já não é mais escravo do pecado, né? Mas essa força do legalismo também nas nossas igrejas, né, fora esse movimento judaizante no neopentecostalismo, por exemplo, que fica muito marcante, é também um esquecimento, né, dessa teologia da graça, essa teologia da nova aliança, tipificada na ceia do Senhor, quando o Senhor pega ali o vinho e diz, olha, esse é o sangue da nova aliança, né? A nova aliança já não tem mais nada a ver com a lei de Moisés. Então, eu gostaria que o senhor fizesse aí um fechamento. Nós vamos ler alguns comentários e responder pelo menos umas 2 perguntas. Então, se eu conseguir fazer essa síntese aí, como professor, eu sei que o senhor é capaz. Uma síntese aí de uns 3 minutinhos. O que seria importante para mim e para você hoje, resumindo tudo isso que você falou,
se eu vou na igreja, se eu sou convertido, o que eu preciso fazer. É muito interessante, porque o próprio Jesus Cristo, ele falou no seu Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, ali em Mateus capítulo 5, ele fala de algumas coisas que são muito importantes na vida daquele que é discípulo, da vida daquele que quer andar com o Senhor, na vida daquele que quer seguir o caminho do Senhor. Então, do versículo 13 ao 16, me fala muitas coisas. Por exemplo, você veja lá no versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, o sal, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, temos aqui dizendo essa ideia do sal. Não vou pregar, pode ficar sossegado. Mas eu quero tirar o princípio que está aqui. Isso diz sal. Nós temos um ditado popular, antigo, que a gente falava assim: a gente conhece uma pessoa depois que come 1 quilo de sal com ela, né? Então, no relacionamento, é isso aí. Ninguém consegue comer 1 quilo de sal numa vez só. Vai ser pitadas, então, quer dizer, precisa de muitos encontros. Agora, eu preciso do seu sal. Sal é aquilo que faz a diferença. É só isso. O crente tem que fazer a diferença. Aonde ele for, ele tem que fazer a diferença. E ele tem que mudar através do testemunho de vida dele. Todo aquele lugar onde ele vai estar é para ser contaminado, só porque ele está ali. Então, ele é sal, todo mundo vai ficar salgado. Ninguém vai ficar doce, azedo, outro sabor. Vai ficar salgado porque tem ali alguém que ele está fazendo esse trabalho. Então, onde eu e você entrarmos, pelo nosso testemunho, isso precisa acontecer. A influência em volta, eu não preciso nem abrir a boca para fazer isso. Não preciso. Eu só com o meu jeito de viver, a maneira de tratar com as pessoas, a educação que a gente tem, o jeito de olhar, a gente já mostra isso. Então, isso faz uma diferença muito grande. A outra coisa que ele fala aqui vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, né, e assim vai, né, nesse sentido. A luz, algumas coisinhas importantes aqui. Ele diz que eu sou a luz do mundo. Mas se você for entrar no Evangelho de João, você vai ver que Jesus fala que ele é a luz do mundo. Mas tem também um versículo lá em João que diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois que eu for, é você e eu. Então, nós temos que estar... Você vê, ninguém coloca a lâmpada no chão. Nos lugares que colocam lâmpada no chão, é lugar que você não pode entrar. Nem deve. Porque são as boates e vai por aí afora, bares e outras coisas. Eles colocam a luz no chão e a luz no chão ela não ilumina. Para iluminar, ela tem que ser colocada num lugar alto. Então, isso aqui, ele está dizendo que você e eu vamos ser colocados em locais de destaque para que eu e você possa brilhar, a nossa luz possa brilhar e as pessoas que estão na escuridão consigam enxergar um caminho para poder chegar no Senhor. Mas eu preciso brilhar e você precisa brilhar. Então, isso é uma recomendação que vem depois das bem-aventuranças. Agora, se tudo isso acontecer desse jeito, né, e eu gosto de responder assim, usando a Bíblia, né? Você vê aqui o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então, cada coisa que você fizer, que você demonstrar o seu amor pelo próximo, que você viver dessa maneira, o que é que vai acontecer? O povo vai glorificar a Deus por causa da sua ação e assim por diante. Precisamos disso na igreja. Precisamos de pessoas vivendo assim. Começar dos pastores, né, pastor? Começar dos pastores vivendo isso, né? E aí vai para a liderança e vai descendo, porque aí todo mundo precisa viver desse jeito, né? É aquela ideia que Paulo fala: olhe para mim, não olhe para outros, olhe para mim. Enquanto eu estiver seguindo a Jesus, pode olhar para mim e seguir o caminho que eu estou fazendo.
Então, eu entendo que a questão nossa maior hoje, se é que eu posso fazer uma afirmação, é a ausência de testemunhos de vida de pessoas transformadas. E se a gente tem isso, pessoas que vão para o governo, se continuarem fazendo assim, então vai haver mudança no governo. Mas os nossos que vão para o governo acabam se corrompendo. Então é complicado essa situação. Não sei se respondi, pastor. Muito bom. Podemos caminhar para as perguntas agora também. Eu quero, já de antemão, agradecer o tempo que o senhor está aqui conosco. Isso, pastor, pessoal, estamos aqui. Amém. Vocês estão numa live especial do Seminário Batista Livre. Nós estamos aqui conversando com o professor João Milés, é professor do nosso seminário, recentemente deu aula de teologia do Antigo Testamento, e hoje aqui numa exposição maravilhosa aí da palavra de Deus sobre o plano de Deus, né? Esse, de fato, é o plano de Deus através dos séculos, né? Professor, o Rodrigo Julião. Aí ele pergunta o seguinte, e aí eu vou precisar que o senhor esteja bem cirúrgico, bem rápido aí nas respostas, tá? É correto afirmar que as pessoas que viveram antes de Jesus, no Velho Testamento, foram salvos pela fé no Messias que havia de vir? Isso tendo em vista que ninguém consegue cumprir todos os mandamentos e que provavelmente muitos deles foram salvos, como os patriarcas? A pergunta é boa. O Rodrigo é aluno meu aqui no Seminário Batista, aqui de Campinas. Ah, legal. Ótimo. Ele é aluno daqui. É que eu divulguei lá, por isso que ele está participando aí e está fazendo perguntas, né? Obrigado, essa questão do Antigo Testamento, né, da questão de salvação, Deus teve sempre o seu propósito de salvação. E sempre que é falado do Messias no Antigo Testamento, é a esperança, né? A esperança da maneira que iria acontecer e essa salvação. Seria como a gente pensar em Isaías, né? O profeta Isaías. O profeta Isaías, ele escreve a respeito de Jesus exatamente 700 anos antes, com uma precisão cirúrgica do que ele fala. Então, é bem provável e bem possível dizer que essas pessoas que estavam no Antigo Testamento e que nessa maneira de entender que você está colocando, é possível entender isso sim. É possível entender isso que quando nós compreendemos que o Messias é a luz que vem, o Messias é aquele que quando começa até com, viu, Rodrigo? Começa até com o entendimento da palavra Messias, que é o Machia em hebraico, que é o correspondente grego é Christos. Aí você vê essa correspondência que existe entre os dois. O Messias, o Machia e Cristo quer dizer a mesma coisa. É alguém que foi ungido para um propósito. Ou seja, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é a função dele. E Machia é a mesma coisa. Então, quer dizer, esse Machia é aquele que foi escolhido pelo Todo-Poderoso com uma unção, é uma unção para um propósito. É essa a ideia. Quer dizer, ele veio, ele tinha uma missão. Por isso é que ele recebe esse nome. E disso se fala no Antigo Testamento todinho. Cada detalhe de como essas coisas iriam acontecer. Então, as pessoas ansiavam pela vinda de Jesus. E esperavam, e crendo nisso, é bem possível entender essa sua fala, essa sua questão, essa sua afirmação. Muito bom. Se me permite, a gente poderia até citar Hebreus 11, né? Sim. Pela fé, né? Pela ali fé. Estão os patriarcas, ali estão os profetas, né? Pela fé. Eles todos foram salvos pela fé, né? Ninguém foi justificado pelas obras da lei, né? Não. E aí começa com aquilo que eu falei de Gálatas, pastor, que Abraão preanunciou o evangelho, né? E então dessa maneira então fica muito claro isso aí. Exato.
O Júnior Silva, ele pergunta o que posso obedecer da lei e o que eu não posso. Se a gente pode fazer vamos dizer assim, essa lista, né? Essa lista É. aí de cumpro isso, não cumpro isso, isso não preciso cumprir. Dá para fazer isso com a lei, né? É mais ou menos isso que ele pergunta. Eu posso fazer aqui, traçar uma linha de raciocínio para a gente entender isso. No Antigo Testamento, já disse hoje, existem 613 mandamentos que deveriam ser obedecidos pelo judeu. E eles discutem isso. Você pode, Júnior, fazer uma leitura lá de Marcos, capítulo 12, vai ter Jesus falando sobre isso. E eles procuram discutir isso até hoje para saber qual que é o principal mandamento, que na realidade a sua pergunta está relacionada com isso, né? Qual que é o principal mandamento. E aí, então, o que acontece? Nós temos Moisés. Quando Moisés vem, ele resume isso, né? Deus coloca para ele, escreve numa tábua de pedra lá, 10 mandamentos. Dos 613 foram reduzidos para 10. Quando Jesus vem, no texto que eu te falei, ele resume para 2. Amar a Deus e depois amar ao próximo. São 2 mandamentos. No transitar da jornada de Jesus, mais adiante, ele coloca como um mandamento único. Então, aí não é para ter dúvida. Esse mandamento único é amar o próximo como a ti mesmo. Preguei isso nesse domingo que passou. Então, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, começa, para fazer uma síntese rapidinha, eu primeiro preciso aprender a me amar. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o meu próximo? E quando eu me amo e amo o meu próximo, então eu estou concluindo essa ideia, Deus observa que eu, então, estou amando a Ele. Eu posso ter referência bíblica, você pode conferir o pensamento lá em 1 João, capítulo 5, de 1 a 5, você vai ver que tem essa ideia. Eu tenho que amar o próximo, que é a maneira que eu vejo uma pessoa que está do meu lado, e quando eu vejo isso, essa pessoa, eu tenho que amar a ele como eu amo a mim mesmo. Então, é esse mandamento. Então, toda essa história está nisso. Quando eu faço isso, Deus olha do céu e diz, não, ele ama a criatura minha, aquilo que eu criei, ele ama. Então, se ele ama, ele me ama. Não é o fato de falar, não é o fato de levantar a mão, mas é um exercício de vida. Amém? Muito bom. Eu vou fazer uma observação aqui, não sei se o senhor quer comentar também. Em cima da pergunta do Júnior, né, a pergunta anterior, eu já coloquei uma terceira pergunta aí, mas na do Júnior ainda, tomar muito cuidado justamente com esse movimento, né, alguns até sectários mesmo, que trazem para a nova aliança ainda leis, né, da antiga aliança. Leis alimentares, regras alimentares, a guarda do sábado, e aí por diante. Toma muito cuidado com isso. Hoje a gente a gente não consegue discutir isso aqui agora, mas até estava conversando com o professor João via WhatsApp. Essa teologia do pacto, a teologia, o aliancismo, que transforma, né, a igreja no novo Israel, transfere para a igreja as bênçãos que são específicas do povo de Israel como nação eleita, povo étnico, né? Isso tem alimentado, de alguma forma, essa teologia judaizante, essa teologia neopentecostal, que tenta repetir na igreja, né? Tenta repetir na igreja coisas que eram específicas para o povo. Né? Então, aí você tem promessas de prosperidade que era para a nação de Israel, hoje se aplica a você, hoje você tem que ser próspero, e esse é o selo de Deus, esse é o sinal da eleição. Né? Então, me permita, professor João, destacar, tome bastante cuidado, Jesus cumpriu a lei.
Jesus cumpriu a lei. Está aí na resposta do professor João. Ele resume toda a lei nesses 2 mandamentos. Né? Então, tome um pouquinho de cuidado com isso, Júnior. João, agora aqui o Dirley, ele pergunta, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, esse reino que foi tirado dos judeus, trata-se do milênio? Eu não sei se ele faltou o ponto de interrogação, mas eu tenho a impressão que ele quis perguntar isso. Né? Eu estou entendendo que seja... do jeito que está escrito, parece ser uma afirmação, né? Uma afirmação mesmo, né? Mas não é isso, não. Porque o reino que foi tirado dos judeus é o reino que Jesus veio implantar aqui. E esse reino que ele vem implantar aqui está sendo desenvolvido pela igreja. Então, no reino milenar, a gente não vê proposta de salvação no reino milenar. É um reino que já todo o tempo de salvação já foi. Então, é fazer chegar esse reino na vida daquele que está procurando ser salvo, buscando isso, se arrependeu, enfim, nesse sentido. Então, não dá para fazer essa conexão, não. Mesmo porque isso vai estar lá no final. E aqueles que estiverem com Cristo vão reinar junto com ele, né? Então, aí, então, quer dizer, aí nós podemos entender que igreja e judeus juntos vão reinar junto com Cristo. Mas sempre, ao longo da história, tudo está debaixo de Jesus. Mesmo nesse reino aí. Muito bom. Passamos meia hora. Eu vou encerrar, professor, mas sem antes, quero colocar aqui algumas mensagens carinhosas, olha aí. O Valdinei, ele manda um abraço aí, né, lá de Campinas, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Parque Piracicaba, né? Sim. Mandar um abraço para você aí. Aí também, olha, o Kleberson Schneider, um abraço aqui de Chapecó, Santa Catarina. Deve ser seus conhecidos aí, viu? Eu tive pregando por essas regiões aí, né? Alguma coisa assim. Amém. Olha, o Wilson é aluno da nossa pós-graduação. Né? Ele está aí te cumprimentando também, tá? Amém. Humberto, aí, a Paz de Campinas. O povo de Campinas está em peso aqui, viu? Certo. Muito bom. Alguns me conhecem. O Humberto é pastor de uma igreja aqui em Sumaré. É um amigo. Legal. Então, olha aí, a Vera... Essa é a esposa dele. Que legal. A família inteira aí assistindo. A família inteira. Muito bom. É um carinho especial, Santos, né? Aí, meu professor. Bênção aprender com o mestre. Amém. Então, muitas mensagens de carinhos aí, de carinho para você. Olha, o pastor Isaac aí, sendo bastante generoso comigo aí, me colocando do seu lado, rapaz. Olha que ousadia, né, do Isaac. Muito bem. A Mauricéia, ela escreve, olha, as lives estão me ensinando muito, top no ensinamento. Amém. Muito bom. Amém. É isso. Eu agradeço, pastor. Eu agradeço a você pelo convite, aos amigos, né, alunos, estudantes, de um modo geral, eu agradeço essa oportunidade. Como eu comecei antes, né, e eu quero terminar assim, é uma oportunidade da gente poder compartilhar aquilo que vemos estudando, aquilo que a gente vem desenvolvendo, então é uma forma de compartilhar, e eu agradeço essas palavras de carinho de cada um, né, que Deus os abençoe. Amém. Amém. Eu também te agradeço pelo tempo aí que nós estamos aqui, pelos serviços que você já prestou ao seminário aqui em Guarulhos. Espero continuar caminhando contigo aí, aprendendo com você. Muito grato. Amém. Deus te abençoe e te guarde, né, nessa pandemia, Amém. Guarde a sua casa, a sua família. Continue Amém. Te usando aí para a glória dele. Amém.
Amém. Obrigado, professor. A você também, pastor Jamierson, que Deus abençoe e que, em especial, algo aí, que Deus te ilumine com ideias criativas, né, de como lidar com o seminário nesse tempo de pandemia, em que nós precisamos ser criativos, porque os alunos têm problemas com essa área tecnológica, e a gente precisa encontrar meios de ajudá-los, né? De uma ou outra maneira. E a gente tem que ser criativo. Às vezes eu costumo dizer que tem que ser pai, pastor, professor e psicólogo. Tudo com P. Completo, né? Para poder ajudar. Agora, né? Para poder ajudar, né? É assim. Amém, pastor. Tá bom. Deus abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Até. É isso, pessoal. Encerramos, então, mais uma live para a glória de Deus, né? Com toda a atenção, o professor João Ademir Milesi nos serviu hoje aqui, oferecendo para nós esse banquete da palavra de Deus. O propósito das nossas lives é uma vez por semana, live especial do Seminário Batista Livre, é um bate-papo teológico, especialmente com professores. Nós temos feito as lives com professores do Seminário Batista, aqui em Guarulhos. Então, está aí na tela, você está vendo aí, em algum lugar, seminariobatistalivre.com.br. Faça uma visita no nosso site, né? Ou visite a nossa, você está assistindo na página do seminário no Facebook. Então, depois você visita um pouquinho a página nossa no Facebook, os anúncios, as promoções dos cursos. Como eu disse no início, nós somos um seminário conservador, ortodoxo na teologia, com um excelente corpo docente, né, que são os professores, uma estrutura física, se você quiser estudar presencialmente, nós temos uma excelente estrutura física para te servir, né? O nosso curso à distância também é um curso muito bem estruturado. Nossa pós-graduação em interpretação bíblica, se você já tem um bacharel em teologia, você pode fazer a pós-graduação. Só que a pós-graduação só no presencial, ok? E esse é um material didático que no curso bacharel em teologia você recebe gratuitamente 12 livros como esse. A nossa grade curricular tem 48 disciplinas. O plano pedagógico nosso é muito focado em ajudar o aluno a aprender. Então, se o aluno corresponde fazendo a parte dele, se dedicando, eu tenho certeza que você vai ser um bom teólogo com a formação que nós oferecemos aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua igreja. Mais uma vez aí, mando um abraço ao professor João Milesi. Nós tivemos aí 1h30 conversando sobre Bíblia, sobre teologia. Foi muito bom. Agradecer vocês, pessoal, todos que estão aqui. Alguns já não estão mais na live, provavelmente com algum compromisso. Eu mesmo tenho um compromisso na sequência. Mas quero agradecer a todos que estão sintonizados. Essa live fica arquivada na nossa página no Facebook. Você pode assisti-la qualquer horário depois, tá bom? Querendo falar com o Seminário Batista Livre, vou colocar na tela aí para você o nosso telefone, é o nosso WhatsApp, tá bom? É o WhatsApp da secretaria nossa, o Daniel, que é o nosso secretário acadêmico, vai atender você aí com todo carinho. Que é o 011, nós estamos em Guarulhos, 95778 9589. 95778 9589. Você pode falar conosco. Deus te abençoe, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal.